Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Atenção, turma do nono ano. Vamos ver hoje regência verbal, certo? Mas antes de iniciarmos sobre regência verbal, é importante relembrarmos um pouco da transitividade verbal, certo? Na sequência, veremos charge, alguns textos, orações, para melhor entendimento e também explanação sobre o conteúdo. Vamos ver agora uma lista de abreviações que será utilizada no decorrer da nossa explicação, ou seja, vão aparecer algumas dessas abreviações. Qualquer coisa de pausa, escreva aí no seu caderno, certo? Nós vamos utilizar ADV para adjunto adverbial, certo? OD para objeto direto, OI para objeto indireto, PS para predicativo do sujeito, VI, verbo intransitivo, VL, verbo de ligação, VTD, verbo transitivo direto, VTDI, verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo indireto, nós iremos utilizar VTI, ok? Então, nós temos algumas orações que foram retiradas do texto de Suzana Herculano. Por que sentimos água na boca? Por que sentimos água na boca? Está lá no seu livro da unidade 2, ok? Chiquinha, o almoço está pronto. Eu tenho aí o termo destacado, o verbo estar. Estar é o nosso verbo de ligação, certo? Pronto, nosso predicativo do sujeito. Por quê? Porque o que está pronto? O almoço. Logo, pronto se refere ao nosso sujeito, o almoço. Então, nós temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Todo mundo produz. Todo mundo produz o quê? Nós temos um verbo transitivo direto. Logo, terá um complemento sem auxílio de preposição. Produz, verbo transitivo direto, então produz o quê? Uma pequena quantidade de saliva o tempo todo. Uma pequena quantidade de saliva está completando o sentido do nosso verbo produzir. Neste caso conjugado, produz, ok? Então, se o nosso verbo é transitivo direto, nós temos o nosso objeto direto. E o tempo todo? O tempo todo funciona como nosso adjunto adverbial. O interessante é que por associação também funciona pensar em comida. Pensar em quê? Em comida. Então, eu tenho aí um verbo transitivo indireto. Em comida, meu objeto indireto. Nós temos a nossa preposição em, certo? Para completar o sentido do nosso verbo. O seu cérebro já prepara o corpo para a digestão. Então, prepara o quê? O corpo para quê? Para a digestão. Eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Ele tem dois complementos. Um objeto direto e outro objeto indireto, certo? Então, prepara o quê? O corpo, meu objeto direto, para quê? Para a digestão, meu objeto indireto. A digestão começa na boca. A digestão começa. Na boca, só está indicando o local, o lugar onde começa. Então, começa é um verbo, certo? Intransitivo, não precisa de complemento, nem com ajuda, nem sem ajuda de preposição, ele já tem um sentido completo. E na boca não é um complemento? Na boca está funcionando como um adjunto adverbial, só para indicar para nós o local, certo? Então, falar de regência verbal é perceber o termo regente, ou seja, o meu verbo, ele vai precisar de um complemento com auxílio de preposição, sem auxílio de preposição, de dois complementos, ou seja, dois objetos, um direto e indireto. Não precisa de um complemento, o sentido dele é completo. Então, vamos rever isso com relação à regência verbal. Antes, vamos a um texto. Tentando
tentando esquecer a Copa, Brasil e Turquia. Meu Deus, perdi a hora e não assisti o jogo. Nem me digam quanto foi, não quero saber. O nosso verbo assistir está empregado aqui nessa charge da forma como nós falamos no dia a dia. Falamos muito assim, assistir o jogo, assistir o filme. Só que, de acordo com a nossa gramática normativa, quem assiste, assiste a algo. Então, o verbo assistir, no sentido de enxergar, de ver, precisaria de uma preposição para completar o seu sentido, o que não apareceu aqui, certo? Que nós vamos ver posteriormente, após outro exemplo com o verbo assistir, nós depois vamos ver também a regência desse verbo, certo? Então, nós temos outro exemplo. Não lhe assiste o direito de chegar atrasado. Não lhe assiste, não lhe compete, não lhe pertence o direito, certo? Então, este verbo aqui, assistir, é o verbo assistir, é o mesmo? Sim, mas a regência é diferente. Assiste, o significado pode ser diferente também. Será que aqui é o mesmo significado? Não. Assistir, neste sentido, importante você frisar isso, certo? É de pertencer e exige também uma preposição. Ok? Então, seria o quê? Voltando lá, não lhe assiste ao direito de chegar atrasado. Não lhe pertence o direito de chegar atrasado. Ok? Outro exemplo. Assiste aos prejudicados o direito de indenização. Então, assiste a quem? Pertence a quem? Vamos continuar. Nós também temos agora para frisar regência. O que é regência, afinal? A regência, ela estuda as relações entre os termos da oração. Verifica se um termo serve de complemento a outro. O que mais? O termo que exige complemento é chamado de termo regente. Nesse caso, o nosso termo regente é o nosso verbo, certo? O complemento é chamado de termo regido. O nosso objeto, o complemento que nós acrescentamos a este verbo. Quando o termo regente é um verbo, trata-se de quê? De regência verbal. Então, vamos agora ver um exemplo de regência do verbo assistir, ok? Assistimos ao filme. Éramos 3 ontem. Então, assistimos a quê? Assistimos ao filme. Por que ao filme? No sentido de ver, certo? Algumas pessoas não assistiram à aula de hoje porque tem crase. Mais uma vez, importante lembrar, assistiram a quê? Então, eu preciso da minha preposição. A aula, meu artigo. Então, a fusão, a preposição com artigo, crase. Ok? Nós temos, então, assistir no sentido de ver. No sentido de ver, no sentido de presenciar. Então, estamos falando de verbo transitivo indireto, ou seja, quando o nosso verbo assistir significar ver, presenciar, ele vai precisar de auxílio de preposição para completar o seu sentido. Vamos a outros exemplos com o verbo assistir. O médico assiste o paciente. É no sentido de ver, presenciar? Não. É no sentido de prestar auxílio, de ajudar, certo? Então, nós temos um verbo que ele é intransitivo. Um verbo intransitivo, alguns docentes assistem em São Paulo. Sentido de morar exige a preposição em, ok? Então, nós temos o médico assiste o paciente, um verbo transitivo direto, e alguns docentes assistem em São Paulo, nosso verbo intransitivo. Alguns docentes assistem, moram.
Ah, e por que tem em São Paulo? Em São Paulo exige a minha preposição em porque está indicando o meu local, o meu lugar, adjunto adverbial. Entendido? Ok? Então, só voltando. Assistir. Verbo transitivo indireto precisa do auxílio de preposição, no sentido de ver, presenciar. Quando ele for no sentido de morar, é um verbo intransitivo, certo? E ele vai ser transitivo direto no sentido de prestar auxílio. Vamos agora mais um texto. O cão aspirava o ar em busca de pista, no sentido de sorver, certo? De respirar. Verbo aspirar. Mais um. Eu corro contra o vento só para poder aspirar o cheiro de romance que você deixa no ar. Cheiro de amor, cheiro de luau, cheiro de amor, cheiro de luau. Então, aspirar, mais uma vez, no sentido de respirar. Então, nosso verbo aspirar. Aspirou o ar puro da natureza. Sentido de sorver. No sentido de absorver, eu tenho um verbo, certo, que é transitivo direto, que também no sentido de respirar. Quando é que ele é transitivo indireto? Observe o exemplo. Simão aspirava ao cargo da presidência. Então, esse aspirava no sentido de almejar, exige a preposição a.